Queria adentrar agora a palavra desta manhã sobre Sheni, oitavo. E o que o Senhor nos deu nesta semana sobre essa palavra. E eu, vendo um estudo do nosso querido Rabi Mateus Andono, e eu achei interessante o início da sua palavra sobre essa paraxá, no ano já passado. Ele disse que a paraxá começa no primeiro versículo, no primeiro versículo do capítulo 9 de Vayakra, fala sobre o oitavo dia. Mas ele falou algo muito interessante que eu vou trazer para os senhores aqui, e que ele colocaram muito bem, de que esse oitavo é o primeiro. Esse oitavo dia é o primeiro. Em quê? Primeiro dia da semana, Yom Rishon, que é o domingo. Então é o primeiro dia da semana. Esse oitavo dia é o domingo, primeiro dia da semana. Segundo ponto, é o primeiro dia de Nissan, o ano novo, esse oitavo dia. E também o primeiro dia da Keruná, que é o sacerdócio oficial. Então iniciou-se no oitavo dia o primeiro dia do serviço sacerdotal. Muito interessante isso. E nós muitas das vezes estudamos todos os anos, desses 20 anos, sobre esta paraxá. A cada ciclo o Eterno tem nos revelado coisas para cada um de nós e para cada congregação, algo que vai falar muito no nosso espírito, no nosso louvor. Aquelas pessoas que contribuíram e não foi com pouco, mas com muita coisa, porque, como eu disse há algumas semanas atrás, os hebreus não saíram com uma mão na frente e outra atrás. Eles receberam, de uma certa forma, uma certa indenização, porque Hashem sabia do que iria acontecer posteriormente. Então, eles saíram corridos do Mitzrayim, do Egito, sim. Mas antes, eles receberam várias doações, com joias, com utensílios, com animais. Todos eles, ou quase todos eles, mais de 600.000 almas, saíram com bens, saíram com riquezas do Israel, que não eram deles. Mas eles não roubaram, eles receberam como doações, porque o Eterno foi que tocou no coração dos disciplina dos egípcios, para que o propósito de Hashem lá na frente fosse realizado. Com isso, eles empenharam as riquezas que eles ganharam para a construção da casa de Hashem, da casa de Deus. Uma casa de Deus temporária, que era a Mishkan. Ela era construída quando eles paravam, ela era desmontada quando eles tinham que partir, e aonde eles paravam, eles a reconstruíam
novamente. Porque era tudo tipo Lego, para poder voltar. Tipo Lego, aspas, né? Porque devia ser complicado para voltar. Mas era tipo Lego. A parte mais difícil foi quando foi montada a primeira. Depois tornou-se mais fácil, né? Para poder remontar tantas vezes quanto fosse necessário. Com isso, o Senhor fala-nos nesta manhã que os corações foram movidos a glória. Primeiro ponto. Quando eles terminaram a construção da Mishkan, o Senhor mandou que os chamassem e eles ficaram ao redor da Mishkan, do tabernáculo, e ali puderam ter o privilégio de ver a Shekinah, a glória do Eterno, descer sobre aquela casa. Meus amados, o Eterno tem nos chamado a termos os nossos corações contritos, a termos os nossos corações abertos pela obra de Hashem, como eles tiveram, como eles foram solicitados. O Senhor nos solicita para que nós estejamos com os nossos corações e os nossos bolsos abertos para contribuir com a causa do Senhor, que é não só espiritual, mas é material. Ninguém aqui senta na nuvem, senta nas cadeiras. É material. Ninguém se refresca com o calor, apesar de ele estar um pouquinho já antigo, mas está refrescando aqui. Se ele não tivesse o ar-condicionado, nós estaríamos sentindo o calor que está lá fora. Então, dentro da obra de Hashem, tem as bênçãos espirituais, mas também tem as materiais. Eles ali contribuíram, tinham os seus corações contritos e abertos para a contribuição da obra de Deus, física e espiritual. Então a obra de Hashem, ela caminha com o físico e com o espiritual, não é só o espiritual. Lamentavelmente, pessoas que conhecemos, e muitas delas que eu também não conheço, mas conheço várias, que não têm os seus corações abertos pela obra de Hashem. Aí preferem assistir, porque é mais prático e cômodo, assistir um culto, assistir um serviço pela internet, podendo se fazer presente numa casa de oração, numa sinagoga. E não só aqueles que são simpáticos à obra de restauração, mas quantos das nossas queridoras que deixam de irem a suas queridoras ou alguma querida para assistir na internet, que é mais cômodo, está de bermudinha. Muitos deles assistem, os homens, até sem camisa ou sem uma camiseta, ou só de camiseta, melhor dizendo. É mais prático. Não gasta sapato, não gasta combustível, não gasta passagem. Há um comodismo nos dias de hoje. A restauração também é para essas vidas, meus amigos, que nos assistem e têm a oportunidade de irem a uma querida e não vão porque não querem, porque não escolhem. Outra coisa, se não estiverem presentes, não se acham induzidos a contribuírem com o financeiro. E muitos nos dias de hoje têm falado, né, que o dízimo já era. O dízimo era para aquela época. Como é que sustenta uma casa? Através do dízimo. Nas sinagogas tradicionais, há os dízimos.
as contribuições, de uma certa forma, tem. Porque como é que vai se manter uma casa? Como é que vai se manter um ministério? Não se faz propaganda, não se faz anúncios. Eu estava vendo essa semana um certo apresentador de programa, e ele falando, né, um quadro que ele estava convocando as empresas que gostariam de ajudarem para aquele quadro que ele faz ali doações. A pessoa tem um sonho, alguém escreve para lá, aí ele convida a pessoa, fala sobre a vida dela, sobre o sonho dela, aí vai ver se aquele sonho vai ser possível realizar mediante as empresas que têm as mercadorias e os serviços. Se aparece alguém, o sonho é realizado. Se não aparece, não é realizado. Aí ele estava convocando essas pessoas, esses empresários, para que ajudassem. Que ele iria fazer e teria o prazer de fazer o merchandising da sua empresa, de graça. E ele dizendo que ele cobrava para fazer o merchandising mais baratinho, acho que foi 50 ou 60 mil reais por merchandising. É bom dinheiro. E vai fazer propaganda no seu programa, né? A visão, como é que fala? A probabilidade das pessoas terem retorno, né? Eles terem retorno, porque a audiência, a palavra está nova, a audiência ser ampla é muito grande. Então vale a pena ele fazer uma doação de uma certa coisa, por exemplo, quem vende eletrodoméstico, fazer a doação daquele eletrodoméstico, mais alguma coisa, que vai sair bem baratinho, e o elemento do programa vai fazer o merchandising da empresa dele, vai estar sendo ali vinculada, aspas, de graça, mas com um valor bem menor que eles tivessem que pagar. Meus amados, Hashem tem pressa. Hashem, ele tem buscado pessoas com corações contritos para a sua obra. Essa paraxá, ela fala exatamente nos itens sobre isso. Primeiramente, tem que ter amor a Hashem. Se ama a Hashem, se ama a obra de Hashem, obviamente, o seu coração é contrito. O seu coração é voluntário. O seu coração é tomado por Hashem. E você tem satisfação em estar servindo ao Senhor. Então, como eu disse, certas pessoas ficam acomodadas e deixam de servir ao Senhor e acham que estão servindo ao Senhor. Tem pessoas que moram distantes de uma querida, de uma sinagoga. Aí sim, ela assiste, porque ela mora longe. Aí de vez em quando ela vai a uma querida ou uma sinagoga. Mas tem que buscar se esforçar, porque esse convívio, esta comunhão, você pode, ou eu posso, acender aqui uma fogueira. Quem é que vai sentir o calor dessa fogueira aqui? Quem está aqui. Quem está assistindo não vai sentir esse calor. Então, Hashem quer que nós estejamos nessa comunhão. E um dos itens do congresso foi exatamente isso: trazer ou restaurar esta unidade do povo de Deus, trazer essa unificação do povo de Deus. Nós somos
somos e temos diversidades de pensamentos, diversidades de ministérios, mas isso não pode ser um motivo de nós estarmos separados. Por isso, aí entra a UNJC, que é uma sigla norte-americana e traduzido para o português, União, esqueci agora. União, os judeus messiânicos, eu esqueci agora, me falou agora, me perdoe. Mas essa união, ela não é para trazer ordenação, ordenar as diretrizes e visões das tribos ou das sinagogas. Não. É para trazer a palavra, a unidade, a informação e estarmos juntos. Porque se nós não estivermos juntos, meus amados, e não estivermos presentes, a gente pode estar juntos, ausentes, né? Mas sempre que possível, juntos, presentes. Para sentir o quê? O calor da fogueira, o calor da presença de Ruach HaKodesh entre nós. Ruach HaKodesh habita onde? Em nós, em cada um de nós. E quando nós nos ajuntamos, há um incêndio da presença de Hashem. Amém ou não amém? Há um incêndio, tem que haver esse incêndio, tem que haver essa satisfação que devemos, irmãos. Puxa, 2 semanas eu aí, cara, 3 semanas na irmã ali, né? Porque foi tão distante os dias que nós ficamos que parece que foi uma eternidade. E quando nós nos encontramos, é uma alegria muito grande. E há um incêndio para o Ruach entre nós, meus amados. Aqui nós temos essa palavra, este incêndio espiritual. Porque após o término da construção daquela Mishkan, Moshe manda chamar a todos os Bnei Israel para que fiquem em volta aquele templo, né? Móvel, aquela tenda, aquela casa de Hashem, para também estarem sentindo o fogo de Hashem, a presença de Hashem, a unção de Hashem para as suas vidas. Esse é um dos propósitos de termos uma casa de oração. Esse é um dos propósitos de Hashem, de termos a unidade, não estarmos dispersos, mas temos um lugar para nos ajuntarmos, nos revermos e estarmos juntos, adorando ao nosso Senhor. Segundo ponto, que foi falado, e é falado nessa paraxá, sobre as comidas, ou a comida kasher. Nós, na congregação desde o Eshalom, procuramos estar realizando o mínimo que é possível para nós nos dedicarmos, né, nos vigiarmos com relação à nossa alimentação. Eu comia, mas não gostava muito de comer carne de porco. Já a dona Sheila gostava muito de comer, né, carne de porco, como é o nome daquilo? Carré. Caramba, ela comia carne e ficava ali, moendo osso, né? Eu não fazia isso não, mas ela fazia isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós entramos para a restauração, e o Eterno começou a falar conosco, a nos constranger. Ela deixou assim, da noite para o dia. E ela gostava muito, gente. Ela constantemente, lá toda semana, comprava. Ela gostava muito. Isso lá atrás, nós estamos há 20 anos, né? Lá atrás, antes da restauração, ela gostava muito. E parou. Outra coisa também que comia quando era em festa: camarão.
também deixamos de comer camarão. Então, meus amados, o Senhor vai nos mostrando na sua palavra e nós vamos ordenando o nosso modo de nos alimentar. Porque o Eterno aqui nos traz e coloca as suas diretrizes sobre o que comer, o que se alimentar para que tenhamos um corpo sadio, corpo físico, e não sermos contaminados. Aí vai, né? Tem também peixes, né? Peixes só com escamas, é isso? Isso. O princípio de tudo que nós sempre aprendemos no nosso horário, exatamente, primeiramente, Deus faz isso para dar saúde. Isso. Porque há uma carne que deve comer e uma carne que não é para comer. Sim. Então, quando ele levanta o estatuto das leis alimentares, ele justamente faz isso para que a gente se atente à nossa saúde. Porque aquela carne, ela traz impureza, ela cria alergias, ela cria situações adversas. Nosso corpo, visão, verme, tudo isso. Então, há um propósito de não comermos esses tipos de alimentos. Sim. Então, isso vai ter, como o nosso atual rabino Mateus fala, né, que o filho chega na casa e ele não conhece. Ele está acostumado com toda essa instrução da família. Todo mundo comia tudo, qualquer coisa. Eu comi molho pato, é feito com sangue. Eu comia isso no norte, lá com a minha família. Então eu comia muito pouco, porque lá comia muito. Sim. Então a gente recebe uma instrução que é familiar, e dentro dessa nossa ignorância, a gente vai. Porém, o Senhor, quando o filho chega na casa, começa a ser constrangido, ele vai trazendo a nós o entendimento, e o próprio Espírito é quem tira. Não adianta eu dizer, olha, Samuel, a partir de hoje você não pode comer mais isso. Ele vai adiantar. Porque tudo é pelo Espírito Santo. Porque ele que vai te convencer do pecado, da lei do Senhor, que é certo e que não é certo. Então, o princípio todo da lei alimentar, primeiramente, é a nossa saúde, que Deus prima. Então é muito importante. Nós precisamos ter muito cuidado, né, do que nós comemos. Eu, por exemplo, de uma certa forma, nunca entendi por que os ortodoxos não vão a um restaurante, uma churrascaria, uma pizzaria, né? Eu não entendia isso por quê. Então, são muito radicais, eu acho que também é radical isso. Você lá nesses lugares, você pode escolher o que você vai comer e o que você não vai comer. Pronto, você escolhe, né? Mas existe muito radicalismo e muita religiosidade. Ele usa a mesma forma que ele corta a carne de porco para cortar e mistura carne com queijo. Então ele Aí o que o Santa Paulo falou? Vai comprar de tudo que vejo no mercado e não perguntar. Exatamente. Então a gente que entende, Isso. você vai, você está vendo, olha, aqui tem muita comida que foi transgênica, isso eu vou evitar. Então Sim. nós é que temos que evitar. É verdade. Mas porém Paulo já fala isso para nós. Comprar de tudo que vejo e não perguntar. Porque não tem como. Essa carne foi cortada, foi matada esse boi direito, foi feito dentro da forma caché, não tem como comprovar isso. É verdade. Então nós temos que ser sábios. Se eu estou olhando que aquela carne está esquisita, tem muita mancha vermelha, é porque aquele animal morreu de uma forma, um sufocamento. Ou o entendimento que nós temos. Exatamente. Aí então compramos aquela carne. A gente está vendo que ela tem muito nódulos vermelhos. Então, porque o pavor da morte cria hemorragia interna. Então, por isso que tem uma lei que mostra como matar da forma correta o animal, para que aquela carne não fique marcada pelo sufocamento. Mas não tem como, é só observar. Então, eu sempre não compreendi isso. Eu compreendo que você tem que ter os cuidados, né? O que você vai comer. Mas você evitar de ir, você não
e se privar de momentos agradáveis, bons momentos agradáveis, né? Não é sempre, né? Mas você ir no restaurante com a família, né? Eu lembro do meu último aniversário, fomos todos a família a uma pizzaria, que gostoso, que maravilhoso, é bom a gente estar junto assim, né? Então, é algo que eles se privam, lamentavelmente. Eu digo isso, lamentável, isso, né? Isso aí realmente é bastante lamentável. A gente tem assim um amigo que ele cria umas vaquinhas, né? Lá no sítio dele, ele fala fazenda, mas eu acho que é um sítio, um grande sítio. E lá nesse grande sítio, ele falou, puxa vida, a gente está aí olhando uma situação, né? E que, rapaz, quem sabe, né? Nós venhamos a criar carne para abate, né? E se você quiser, não, eu quero fazer isso. Carne com abate caché, não é? Olha que maravilha! E você vender para as comunidades que comem carne caché, né? E fazer o abate correto, né? E assim vender, né? E assim dar essa oportunidade aqui no Rio, por exemplo, a gente não tem muito isso, né? Na Zona Sul, quando tem alguém que não é lá, que paga, né? Consegue, é muito caro. É muito caro. São Paulo já é mais comum ver isso, porque eles próprios têm, né, algumas sinagogas, têm locais onde eles compram e distribuem, né? Isso é muito importante. Mas aqui no Rio não temos. Terceiro ponto e último que eu quero trazer a vaga nessa paraxá, Shirumi, oitavo ou primeiro, é nós estarmos atentos ao serviço ao Senhor. Não devemos prestar serviço ao Senhor de qualquer forma. É de grande ouvido de que nós prestemos serviços conscientes ao Senhor, dentro dos requisitos que Ele nos coloca. Nós temos aqui, lamentavelmente, né, relatado a morte de 2 Kohanim que eram filhos de Ney, do sacerdote, do Kohen Hagadol, Aharon, sobrinhos do Moshe, Nadab e Abiú. Meus amados, eu creio que esses dois pareciam que estavam já no veganismo, ou tenha subido a cabeça deles, prestarem um serviço que Hashem não pedia. Por isso foi chamado serviço estranho. Fogo estranho. No versículo que a gente lê aí, não sei se é o que fala sobre eles, né? Não sei se são 3 ou 4. Não, é logo depois da chuva. É mais à frente. Que fala sobre eles. 10, né? Que fala sobre eles. No finalzinho de um dos versículos fala sobre isso, de que não devemos, a orientação de Moshe, de que não deveriam os Kohanim prestar serviço, ou antes de prestar o serviço, ingerirem bebida alcoólica. Se foi feita essa referência, é entendido que eles estavam alcoolizados, os 2 irmãos, Nadab e Abiú. Isso quer dizer que eles estavam o quê? Impuros. Eles estavam querendo fazer algo, ou pensaram e executaram um avodá que não era permitido se fazer. Eles não estavam conscientes, eles não estavam limpos, tarô, né? Tarô, não estavam limpos. E nós, para
prestarmos um serviço ao Senhor, também não pode ser de qualquer forma. Nós precisamos estar limpos diante do Eterno para prestarmos serviço. Nós não podemos servir ao Senhor, né, fazendo coisas lá fora, nas nossas vidas, no nosso particular, né, está traindo ao Eterno e a direção de uma casa em que, quando aquela direção pensa que aqueles irmãos ali estão vivendo uma vida católica, uma vida santa, estão fornicando, por exemplo. Fornicando. Estão colocando o seu corpo através do pecado, cometendo um grande pecado que é a fornicação, meus amados, e servindo a mesa do Senhor. E a direção não toma conhecimento disso. Vem tomar posterior, porque acontece um ápice, e aí é que ficamos sabendo. Mas nada fica oculto e que não venha a ser revelado. Um grande pecado. E o que acontece com essas vidas, meus amados? É só casar e pronto? Tem que haver arrependimento. Certo? Arrependimento. Certo? Arrependimento. Mas tem que ser um arrependimento genuíno. Ou pessoas que servem à mesa e gostam de vez em quando de tomarem umas e outras, porque não tem ninguém vendo. Hoje de manhã estávamos conversando com o nosso amigo, né, Iramar, e falando que o mundo é um condomínio. Eu não tinha prestado atenção no endereço em que ele mora, ele trabalha em frente, e quando ele falou o nome da rua e me ensinou onde era, eu falei, não é possível. Meu Deus, você mora ou trabalha num condomínio de uma pessoa que me conhece desde os 10 anos de idade e que agora, alguns dias atrás, eu descobri que 2 irmãos, no meu relacionamento, eu também não os conhecia, mas através de um amigo, né, que sabia que tem essa fazenda, lá, que vivia esses coisinhos, me apresentou um deles, né, veio a ser advogado, e eu chamo pelo sobrenome dele. Mas nem me liguei, sobrenome não quer dizer que todo mundo é parente, né? Dias, por exemplo, né? Quer dizer, são de Dias aí, né? Eu, por exemplo, sou Dias também, em Maladão eu tenho Dias. Então, descobri que ele e o irmão são sobrinhos deste senhor, que era chamacho, que era diácono, na minha primeira congregação, que eu cheguei aos 10 anos de idade. Foi não é possível. E o nosso amado aí trabalha exatamente no condomínio desse chamacho, né? Que me conhece desde os 10 anos de idade, quando eu cheguei na congregação, e ainda por cima é o chefe dele. Claro. É o síndico, né? Ou é o conselheiro? Chefe. Meus amados, o mundo é um condomínio. Aí quando você pensa que ninguém está vendo você praticando algo que não deveria, presta bem atenção. Quando você estiver praticando algo que não deveria, e você olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém conhecido, nunca esqueça que Hashem está vendo você. Está vendo o teu proceder, está vendo o teu agir. Quem realiza coisas
pecaminosas nas suas vidas, pensando que não tem ninguém vendo. Esquece que Hashem está vendo. Não tem o temor de Deus. Não tem o temor de Hashem. Sim ou não? Não tem. Quantos líderes que conhecemos durante esses meus 54 anos de vida, de ungido do Senhor, e não tinham temor a Deus, eram líderes nos movimentos. Líderes que casam 2, 3 vezes, mas não são viúvos, não. Casou, separou. Casou, separou. Casou, separou. Olha só. Tem temor a Deus? Não tem. Não tem. Eu não quero nem falar daquele lá. Está explodindo de gente, porque tem muitos que também estão nessa situação e acham que vai vir a Bolívia. A palavra de Hashem está sendo pregada lá? A palavra verdadeira está sendo pregada? A palavra de Hashem? Não. Não, não e não. Porque, meus amados, se nós não falarmos do pecado, como é que nós vamos ser santos? Se nós não falarmos da Torá, que nos mostra, que nos indica, é o nosso azimute de uma vida santa diante do Eterno. Quantos das nossas irmãs dizem que a antiga aliança, ou como eles chamam, o Velho Testamento, e muito mais, a Torá é ultrapassada. Meus queridos, a Torá nos mostra como nós devemos viver uma vida santa. Ela nos mostra o pecado, ela nos mostra o erro e nos mostra como devemos agir nas nossas vidas. Uma é nos alimentar, outra é realizar o serviço ao Senhor. E outra é vivermos uma vida de lealdade diante do Senhor. Hoje existe, lamentavelmente, muito oba-oba nos queirões e também em algumas sinagogas. Viver uma vida de religiosidade é só fazer rezas sem ter o verdadeiro temor a Deus. Qual é o verdadeiro temor a Deus, meu amado? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Tem muita gente que diz que ama a Deus, que é religioso, mas não ama o seu próximo, não respeita o seu próximo, não dá assistência ao seu próximo, não demonstra o mínimo de amor ao seu próximo. Então não adianta nada ser religioso. Não adianta nada seguir tradições, porque as boas tradições é muito bom de obedecer, mas tem tradições que não são boas, que não são práticas. Não é aquilo que, sabe, você escolhe que é bom, pois isso aqui é bom e aquilo é. Não é isso. É você ver o que é prático na palavra de Deus, que não se pratica nos dias de hoje. Contextualizar. Contextualizar. Obrigado. Fala mais alto. A verdadeira religião é aquela que te prepara para você mudar o mundo. E não para sair. Isso é. Mateus 9 fala isso. Com certeza. Tirando isso, eu acho que a religião nada serve. Com certeza. É um negócio. Muita gente fala
que Hashem, Deus, criou a religião judaica. Vocês já ouviram tudo isso, né? Deus não criou a religião nenhuma. Deus criou o quê? A sua lei. Lei não é religião. Lei é lei. Lei, quando é criada, é para ser o quê? Obedecida, cumprida. Ele criou a lei. Ele criou as diretrizes para que o seu povo fosse exemplo para todo mundo. E o mundo pudesse seguir esse bom exemplo. Deus escolheu o Zebudim para ser brachá, para ser bênção para as nações. Ele não criou a religião. Há um estudo profundo. Eu vou ver se essa semana, eu vi você mexendo lá, eu quase não mexi, naqueles nossos alfarrábios, para achar sobre um estudo sobre a palavra Kefilá, igreja. Yeshua não fundou igreja nenhuma. Um outro erro, uma outra visão errônea, que Yeshua criou igreja, não criou igreja. Não tinha igreja naquela época. Tinha o quê? Sinagoga. Sinagogas. Existia o templo, o segundo templo já estava erguido, e existiam as sinagogas, que eram chamadas casas de estudos. Na Torá. Então ele não criou igreja. Não existe essa palavra igreja no hebraico. Aparece no grego eclésia, ajuntamento, chamados para fora. Mas a igreja não existe no hebraico, essa palavra. Eles não criaram nenhuma igreja. Eles simplesmente, através da Torá, da palavra de Hashem, e ele sendo a própria Torá viva, ele se apresentou aos homens em Yehudim, ao povo em Yehudim, para dizer: eu sou a Torá, a própria Torá. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, ele veio para isso, para dizer que a palavra de Hashem era perfeita, como é perfeita. Ele veio dar um exemplo de vida, de Torá. Prestem atenção no que o Senhor está falando nesta manhã. O Senhor mostrou, o Senhor Yeshua, para os seus talmedim, para os seus discípulos, hoje, após a ascensão de Yeshua aos céus, como Shayot, como enviados, mostrou a eles de que eles deveriam seguir o exemplo dele. Ele sendo a própria Torá, ele quis dizer e repassou isso para os seus talmedim, o que, irmãos? Sejam também uma Torá. Seja uma Torá. Yeshua não é a Torá viva? Ele nos ensinou a sua palavra, a palavra de Hashem. Amém? Então ele deu o seu próprio exemplo. Para que nós sigamos esse exemplo. Para que sejamos cada um de nós uma Torá. E se somos uma Torá, nós temos que seguir os princípios da Torá, os princípios de Deus. Andar em unidade de vida, andar em unidade, sermos exemplo do que Hashem quer para toda a humanidade. Olha só, são princípios de Israel que Hashem colocou.
e que nós fomos enxertados, aonde nós fomos enxertados. Isso é mais importante que dizer, eu sou judeu, eu sou Yehudi. Se você fizer um teste de DNA e tiver lá o cromossomo, sei lá o quê, e tiver na letra F, né? Que são F e D, aí você pode dizer, sou judeu. Somos sim. Mas se não tiver, todos nós temos que exercer esse chamado de Israel nas nossas vidas, porque fomos enxertados através de Yeshua em Israel. Isso para o nosso entendimento. Não precisa falar hebraico. Se puder aprender, melhor. Não precisa falar hebraico. Não precisa andar de equipar na rua. Não precisa, muito menos de talit. Tá bom? Mas sabendo o quê? Aonde eu chegar, aonde você chegar, nós seremos o que naquele lugar? Luz. Luz. A luz de quem? A tua. Olha só o que o Senhor está falando essa manhã com a gente. Que nós que tememos ao Eterno, através do seu Filho Yeshua, que nós que reconhecemos que somos pecadores e destituídos estamos à glória de Hashem, que nós que queremos ser obedientes a Hashem através da sua palavra, não daquilo que eu acho ou do que eu penso. Eu não uso essa palavra aqui, os Zahia e o outro sabem, achar. Eu não acho nada. Ou eu creio, ou eu não creio. Então, que nós possamos crer naquilo que o Eterno tem nos ensinado através da sua palavra. Que possamos estar atentos a essas assimilações, muito atentos, porque quando nós cremos em Yeshua e fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Israel, nós precisamos entender que nós não somos as mesmas pessoas de Deus. Gente, quando é batizado, não é? E que aquele que nos batizou disse, né? Você agora é uma nova criatura, né? Na palavra, Saulo fala, somos uma nova criatura, nos tornamos uma nova criatura, mas na íntegra, no supra-sumo, se não tiver com a sua alma restaurada, se não tiver esse entendimento de que realmente fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Israel, se não tivermos entendimento que nós somos uma Torá viva, como exemplo da Torá viva que é Yeshua, está faltando alguma coisa. Se não tivermos entendimento e aonde nós estivermos, é aquela coisa de olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para trás e praticar algo que não me é conveniente como servo e servo do Senhor. Olha, irmão, isso é muito sério. O Senhor está nos falando nessa manhã. Beit Shalom, congregação Beit Shalom, não tem aqui a finalidade de fazer proselitismo judaizante, graças a Hashem. Mas aqui nós falamos aquilo que o Eterno tem nos falado através do ensino da sua palavra e através do azimute desta palavra, que é a nossa Torá. E o terceiro item, eu já havia falado,
E em cima dele eu estou falando. Que nós não venhamos a prestar serviço estranho, acender fogo estranho diante do Senhor. Trazer oferta defeituosa. Trazer oferta defeituosa. Deus de rejeito. Que nós possamos, meus amados, estar conscientes disso, de vivermos uma vida digna, honesta e sincera diante de Deus, diante da sua palavra, amando ao nosso próximo, cuidando, porque não é só dizer eu amo, mas não cuida. O que adianta, por exemplo, o pai dizer para o seu filho que ama o filho ou a sua mãe e não cuida dos seus filhos? Então, que nós possamos, meus amados, neste dia de Shabat, temos essa consciência daquilo que o Senhor está nos falando nesta manhã. A você que aqui está, a você que está nos ouvindo, que Hashem possa derramar sobre vós e sobre nós todo o entendimento da sua palavra nessa manhã, para que nós busquemos cada vez mais estarmos atentos ao nosso dever diário, sabendo que a nossa fé não é vã, é uma fé genuína num Deus eterno e maravilhoso, existente, criador de todas as coisas, de todo o universo, e que quando criara o primogênito de toda a criação, o seu filho Yeshua, nos doando para passar o que ele passou, para vir neste mundo, morrer no meu e no seu lugar, ressuscitando ao terceiro dia, que foi na Havdalah, né? Para quem não sabe, a Havdalah é a passagem do dia Kadosh, do dia santo, que é Shabbat, logo mais após o pôr do sol, não à meia-noite, pois esse é um calendário que não existiu, foi existir séculos depois, que é o chamado calendário gregoriano. Nós seguimos o calendário da Bíblia, que o dia começa após o pôr do sol. Após o pôr do sol. Se o pôr do sol for às 4 horas da tarde, já é um novo dia. Tem sido hoje somente 6 e pouco, 18 e pouco. É só onde está a primeira estrela da noite. Isso. Então, meus amados, nós temos esse entendimento, esse temor. Tem muita gente que tem o entendimento, mas não tem o temor. Tem que andar juntos. Não pode andar separados. É um casalzinho. Temor, o entendimento e temor. Tem que estar juntos para vivermos uma vida kadosh diante do Eterno e sincera. Que o Senhor nos abençoe na manhã e durante todo o restante desses dias de Shabbat. E que essa palavra possa ter encontrado guarida em nossos corações. Amém? Fiquemos em pé. Shabbat Shalom. Shabbat. Espera um pouquinho que a gente fala sobre isso, tá?